né? Nesse momento que a gente vai chegando, cumprimentando, é muito bom ver os irmãos, estar entre os irmãos. Eu convido você agora a se aquietar, né? Vamos acalmarmos agora, tomar os nossos lugares. Põe a sua cabeça nesse momento. Vamos orar, agradecendo ao Senhor o dia que Ele nos deu, a oportunidade que temos de reunirmos em culto, em louvor e adoração ao Senhor. Que privilégio que nós temos. Então, feche os seus olhos nesse momento, olha ao Senhor, agradeça, coloque também o seu coração diante dele. Você está triste, abatido, angustiado, preocupado. Lance sobre ele agora a sua necessidade, a sua ansiedade, na certeza de que ele tem cuidado de você. Obrigado, Senhor. Obrigado porque mais uma vez temos o privilégio de nos reunirmos, de iniciarmos a semana no melhor lugar, nessa casa de oração, na comunhão dos nossos irmãos, Senhor. Que privilégio é nosso, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio. Muito obrigado por podermos estarmos juntos aqui, sem perigos, ó Pai, de sermos barrados, ó Pai, de portas abertas, ó Pai, para te louvar, para engrandecer o teu nome e também para juntos ouvirmos a tua palavra, sermos edificados, ó Pai, transformados por ela. Senhor, cada pessoa que está aqui nessa noite, aqueles que estão a caminho, aqueles que nos acompanham através da transmissão online, que a tua boa mão seja sobre todos nós, ó Pai, nos abençoando, nos dando um culto abençoado, ó Pai, que cada um aqui sinta do teu poder, sinta da tua presença, seja confortado, seja consolado, seja, Senhor, restaurado, renovado, Senhor, no ânimo, na força, nessa noite, ó Pai, que todos os nossos corações, ó Pai, possam se render, possam prestar ao Senhor o louvor e a honra, somente o Senhor é digno de receber. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Salmo 34. Nós vamos ler apenas o versículo 1 e 3. Ele diz assim: bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Outras versões dizem: louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente, né? Outras versões aí dizem os meus lábios. No versículo 3, então. 3, isso. Esse é o primeiro. E o 3 diz: engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma exaltemos o nome. E juntos exaltemos o nome. Como vimos no primeiro versículo, né, o Davi está aqui convidando, convocando o povo de Deus a louvar o Senhor, não somente aos domingos. O louvor não começa agora e termina ali por volta das 8h30, quando encerra o culto, mas o louvor é algo contínuo, que ele vai ali durante a semana, em meio aos nossos embates de trabalho, as lutas que enfrentamos, né, em nossas famílias, em nossos lares. No dia a dia o louvor precisa estar presente, e agora juntos, né, nós vamos juntos louvar aqui como igreja, no momento de louvor congregacional, nos juntamos as nossas vozes. Então, com esse versículo 3, eu quero convidar você a se colocar de pé, então, e juntos, todos a uma, vamos exaltar, vamos bendizer esse santo e eterno nome do nosso Senhor.
estudando Romanos, no capítulo 8, ele traz uma pergunta: será que tem alguma coisa que pode nos separar do amor de Deus? Será que a fome, a angústia, a tribulação, a perseguição, o perigo, a espada, será que alguma dessas coisas podem nos separar do amor de Deus? Ele continua dizendo que em tudo isso, na fome, na tribulação, na perseguição, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ele continua dizendo que estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, principados, potestades, nem qualquer criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse amor tão profundo, imensurável, somente Deus é que tem por nós. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos
tropeçamos. Esse é o Deus que não poupou o seu próprio Filho, mas antes o entregou por amor a cada um de nós aqui. Não há nada impossível para esse Deus. Ele traz vida, Ele é aquele que restaura aquilo que foi perdido, é aquele que faz tudo novo de novo. Esse é o nosso Deus. E através dele, então, nós recebemos vida nova, vida eterna, nós somos perdoados, nós somos libertos através desse precioso sangue de Jesus. E por isso, hoje, cada um de nós pode estar aqui presente para louvar, bendizer a esse sangue e eterno nome. Das gerações rendidas em louvor, canto ao Cordeiro a canção. Os que te se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro a canção. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos
Ti nós louvamos, a Ti nós exaltamos, ó Pai. Que o Senhor receba cada louvor, ó Pai, como oferta suave em Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar orando. Chega próximo de quem está perto de você, mais próximo. Vamos ter um tempo de oração. Chega perto. Chega mais perto. Pode ser 2, 3. Vamos orar. Orem juntos. Assim nos recomenda a palavra do Senhor. Ore, abençoe seu irmão, sua irmã. Tempo de oração. Clame pela sua família, clame pelos seus queridos. Clame pela saúde, clame pela provisão financeira, clame pelos filhos, pelos maridos, as esposas, clame pelos parentes, pela parentela, clame ao Senhor. Clame pelos perdidos. Ore pelos encarcerados, pelos hospitalizados. Ore, Senhor. Ore pelos crentes que são perseguidos, pelos cristãos que estão sendo perseguidos e mortos. A igreja perseguida. Pelos missionários em todo o mundo. Vamos, Senhor. Vamos pelas crianças em situação de risco, em crise. Vamos, Senhor, por aqueles que nesses dias de carnaval estão se prostituindo, se drogando, blasfemando contra Deus. Clame por eles. Meu irmão Júlio vai vir aqui e vai orar ao Senhor, entregando todos os pedidos feitos no altar de Deus. Te amor de infinita bondade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu santo nome. Deus, nós louvamos o teu santo e maravilhoso nome, pedindo perdão pelos nossos pecados. Nos achegamos a ti, a tua igreja clama, a tua igreja canta, louva o teu santo nome nesses dias difíceis que temos passado, mas em ti achamos refrigério. O seu Filho Jesus Cristo, através da cruz, da redentora graça, nos aliviou, nos resgatou, nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Deus, eu louvo o teu santo nome por ter tua igreja nesse momento. Clama o teu santo nome, faz pedidos, Pai, crendo que já recebemos o nome do seu Filho Jesus. Clamamos pelos nossos enfermos, pelos nossos enlutados, por aqueles que não podem estar conosco, para que o Senhor venha livrar de todo mal, de todo laço de Satanás, Pai. É no nome do seu Filho Jesus que nós rogamos o teu santo nome sobre esses, Pai, sobre nossa igreja, sobre os nossos lares. Vai tirando tudo aquilo que não te pertence, Deus. Vai livrando, vai abençoando, vai iluminando os nossos lares, a nossa casa, a nossa vida. Muito obrigado pela nossa igreja que se encontra de portas abertas. Que cada irmão tenha louvado, tenha aberto o seu coração, para que mais e mais vidas possam encontrar a luz que só há em ti, Jesus. Muito obrigado porque a tua igreja louva, porque a tua igreja nesse momento encontra-se orando, Pai, clamando. Toma conta dos nossos, Pai, que nenhum mal venha acontecer. Nesse momento, onde quer que eles estejam, Jesus, proteja, livra-o
das garras de Satanás. Os nossos, eles têm dono, eles pertencem a Ti, Deus. Nós colocamos os nossos entes queridos, os nossos amigos, aqueles que nos são caros, Pai. Aquelas pessoas, Pai, que em algum momento se desfiaram na cruz, Pai. Vem dar tempo, Deus. Haja encontro. Não deixa que eles conheçam, Pai, a derrota, a vergonha da morte eterna, sem que tudo isso que eles tenham vivido, Deus, tenha ficado para trás. A alegria da salvação tem em Cristo Jesus. Reacenda em seus corações, Deus. Tome conta da nossa igreja, da nossa família, dos nossos lares. A tua igreja clama, Senhor. A igreja canta. Santo é o teu nome, Deus. É no nome do seu Filho Jesus que nós oramos e agradecemos. Hoje e sempre. Amém. Graças a Deus, obrigado, Júnior. Deus seja louvado. Queridos, está conosco hoje à noite pela primeira vez o Fábio, a Cléo e o Gabriel. E por isso, caem de pé, por favor, pode ser? E sejam bem-vindos, tá bom? Os irmãos que estão próximos aí, cumprimente os nossos visitantes. É uma alegria recebê-los e Deus conosco aqui, tá bom? Sejam muito bem-vindos, receba um abraço da nossa igreja, tá bom? Agora os irmãos podem saudar uns aos outros aí, mesmo que você não falou ainda, mesmo que esteja mais distante, chega um sorriso. Graças a Deus. Alguns avisos. Primeiro, nós estamos nesses dias de carnaval. Eu vou chamar a minha irmã Benítez. Vem cá, minha filha. A Benítez é líder dos adolescentes. Ela vai falar para a gente o que vai acontecer amanhã aqui com os adolescentes e os jovens, juntamente com a irmã Beatriz. Boa noite, irmãos, paz. Amanhã, então, nós vamos ter um encontro com os jovens e adolescentes aqui na igreja. Vai começar às 5h30 da tarde, tá? A gente vai chegar aqui, vai ter uma recepção com café da tarde e que a igreja está oferecendo. Aí depois desse café da tarde vai ter um momento devocional, né? Para a gente também ouvir da palavra, louvar o Senhor também com cânticos. E em seguida vamos fazer uma gincana, tá? Uma programação com gincana, jogos, brincadeiras. Então, jovem e adolescente, participem. É gratuito, porém, a gente vai até as 10h30 da noite, tá? Até as 10h30 com essa programação. Então, à noite, para a gente jantar, a gente vai comer pizza. E daí a gente vai repartir, né, o valor ali entre todos que estiver participando, tá bom? Então, para aí vai sair mais ou menos R$20 para cada, no máximo, assim. Então, se você puder participar, né, anime o seu filho, né, se tu quiser trazer visitante também, já deixa avisado essa questão aí. Mas aí é isso, das 5h30 às 10h30 amanhã aqui na igreja, tá bom? Por favor, os convidados. Amém. Vai ser bênção. Então peço aos irmãos que orem, estimulem seus filhos e tragam outros aí, convidem seus queridos para estar aqui. A Benítez está preparando aí um material muito legal para os adolescentes, então vai ser muito abençoado, tá bom? Então peço à igreja, aos irmãos, que estejam em oração sobre isso, tá bom? Na quinta-feira nós estamos tendo o nosso encontro com os líderes da igreja. Estamos estudando um livro chamado Liderança de Jesus, Líder com Coração de Servo. Começamos quinta-feira agora e nós vamos aí as próximas 5 quintas-feiras nós estaremos estudando, tá bom? Alguns irmãos não puderam estar, tem irmãos da liderança que estão estudando nesse dia, não podem estar, então, mas mesmo assim vai receber o material de estudo e vão acompanhar os estudos comigo, mesmo à distância. Tá bom? Então eu vou pedir a Bia, depois Bia, os irmãos líderes peguem com a Bia o estudo aqui dessa semana, por favor, no final. Obrigado, irmão. Tá ok? Mesmo que você não foi, é líder, não foi e não possa ir na quinta-feira, pega o material com ela, tá bom? E depois eu vou acompanhar os líderes que não estão podendo participar ali presencialmente. Mas é um momento muito gostoso, é um modelo de pequeno grupo, né? A gente louva, compartilha, estuda
ora, ao mesmo tempo que a gente se prepara para servir melhor, né? Deus está nos preparando para servir, mas o nosso desejo é que tenhamos toda a igreja envolvida no serviço do Senhor. Deus deu a alguns o dom para liderar, né? E outros para serem liderados, mas todos nós estamos à disposição do Senhor. Alguns lideram em uma área e não lideram em outra área. O Senhor sabe todas as coisas. Os dons, quem dá é Ele, né? O importante é que estejamos à disposição de Deus. E em falando em estar à disposição, nós precisamos dos irmãos na recepção da igreja. Hoje nós temos apenas uma família que está aí se colocando à disposição. Então, nós vamos fazer o seguinte: nesse primeiro momento, eu gostaria que todos os membros da igreja participassem dessa escala. Vai ser uma escala bem estendida, né? Todo mundo participando. E aí depois, você entendendo que você tem o dom da hospitalidade, aí então nós formamos uma equipe. Mas nesse primeiro momento agora, todos vão participar, eu vou dar orientação sobre isso, tá? Essa semana eu vou mandar uma lista para os irmãos, vão dizer lá nas datas, qual é a data que você pode estar na recepção, para domingo de manhã, quarta-feira à noite, e o nosso culto de domingo à noite, tá bom? E aí você vai colocar lá o dia que você pode, e aí nós vamos ter uma escala bem estendida, e vamos formar aí o nosso grupo de trabalho da recepção da igreja. Ok? Então estejamos orando nesse sentido. Nós vamos orar agora e vamos louvar ao Senhor para que nós possamos ofertar, mas eu quero dar uma palavrinha com os irmãos sobre a questão da contribuição financeira. Nós temos aqui, ou melhor, ali, nós temos 3 envelopes para que você possa ofertar. Esse envelope aqui é o envelope de missões, do nosso fundo missionário. Para que serve o fundo missionário? O fundo missionário tem como objetivo duas destinações principais. A primeira delas são os missionários que temos adotado. Nós temos um missionário de missões nacionais, na verdade são 2. E nós temos uma missionária no campo de missões mundiais. Então, quando nós ofertamos para o fundo missionário, nós estamos contribuindo com essas missionárias, tanto de missões nacionais quanto de missões mundiais. E também as ofertas do fundo missionário servem para nós adquirirmos literatura. Os irmãos verão que na próxima semana a gente está preparando aí com a Bia, que está responsável pelo evangelismo. Nós vamos ter uma série de materiais, folhetos, estudo bíblico, né? Entre outros materiais que os irmãos vão ver que semana que vem já vai estar à disposição dos irmãos. Então, há uma série de materiais que nós também compramos com o fundo missionário. Então, toda a programação evangelística, o trabalho que nós fazemos evangelístico, as ofertas do fundo missionário servem para isso, tá bom? Então, é importante que você faça aí, mensalmente, uma contribuição para o fundo missionário. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Hoje estou apenas trazendo à memória essa palavra. Esse outro envelope aqui é um envelope de oferta. O que é oferta, pastor? Oferta é uma oferta de gratidão. O Senhor te abençoou e você quer abençoar a obra do Senhor através da sua oferta. Você usa esse envelope aqui, tá bom? É diferente do dízimo. Para o dízimo você vai usar esse envelope aqui, tá? Que é o envelope de dízimo. O dízimo é a sua contribuição mensal de fidelidade. 10% daquilo que Deus lhe dá, você devolve ao Senhor através do seu dízimo. Tá bom? Então temos 3 modalidades, 3 modelos de oferta: os dízimos, fidelidade, oferta, agradecimento e missões, investimento na obra missionária e na evangelização. Pastor, eu tenho que vir sempre aqui no Gasofilaço ofertar? Não, você pode ofertar também pelo Pix. A gente tem ali o QR Code. Você pode fazer a sua oferta diretamente no banco, tá bom? Mas é tão gostoso a gente vir ofertar aqui no Gasofilaço. E uma coisa muito importante quando a gente tem esse hábito de entregar nossa oferta aqui: os nossos filhos, eles vão vendo, eles vão sendo ensinados assim a também ofertar ao Senhor, tá bom? Então, se você quer ofertar no banco, não tem problema nenhum, viu? Mas é sempre bom também você vir aqui
entregar sua oferta ao Senhor. Nós vamos louvar. Se você quer entregar a sua oferta, veio preparado, você venha. E se você tem algum motivo de gratidão a Deus hoje, fica aqui na frente, entrega a sua oferta e fica aqui no altar, aqui na frente, e a gente vai orar agradecendo pela bênção do Senhor na sua vida. Vamos ficar de pé para a gente louvar?
chama a irmã Margarete, que vai ficar com as crianças. Se tem alguém que tem algum motivo de gratidão, não precisa falar nada não, só vir aqui. Se alguém quiser vir para agradecer, venha. Nós temos bastante crianças, né? Mas, graças a Deus. Mas, pode ver, se mais alguém quer agradecer, vem, a gente vai orar. Irmão Sérgio, vem cá, meu filho, orar ao Senhor. Agradeça pelas bênçãos, pelos dízimos, as ofertas, e coloque os pequeninos e a irmã Margarete na fé de Deus. Querido Senhor Deus, agradecemos a Ti, Senhor. O Senhor tem feito nossas vidas, Senhor Jesus. O Senhor vem prover as necessidades, tanto espirituais como materiais, das pessoas que estão comigo, aqueles que não puderam também. O Senhor vem prover na vida deles uma semana de bênção, uma semana de muitas riquezas na vida deles. E abençoe também o nós de estudo e das crianças dessas crianças, possa ser plantada uma sementinha no coração deles, possa gerar frutos, 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, os irmãos podem sentar. Eu esqueci de falar com os irmãos. No próximo sábado e domingo de manhã, eu estarei lá na cidade de Guaíra. É aniversário da nossa igreja mãe, aqui, a igreja Filadélfia em Guaíra. Eu estarei pregando sábado à noite, domingo pela manhã. Para os irmãos que estejam orando nesse sentido e agradecendo a Deus, né? Pelos nossos irmãos que tanto nos têm abençoado. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo de número 13. Mateus capítulo 13. Nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso número 17. Mateus capítulo 13, verso 1 até o verso 17. Nós estaremos falando alguns domingos, eu não sei quantos deles. Nós estaremos falando sobre as parábolas de Jesus e estamos começando por esta parábola, que é a parábola do semeador. E eu falei domingo passado nesta parábola, vamos meditar nela hoje e ainda domingo próximo a gente vai falar sobre ela, domingo que vem à noite. Diz assim a palavra de Deus em Mateus capítulo 13, a partir do verso 1. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que eles falam por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isto concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram,
e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. Oremos ao Senhor. Santo Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos por esta noite. Nós te agradecemos porque esse é um momento muito especial. Um momento que o Senhor reservou para essa hora, para a gente estar aqui junto. E é tão bom a gente louvar, é tão bom a gente testemunhar, é tão bom a gente estar junto com os irmãos. Obrigado. Nós te agradecemos primeiramente, ó Deus, por esta oportunidade. Te louvamos pela palavra do Senhor em nossas mãos. E pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo nos faça compreendê-la. Que nosso coração seja cheio desta palavra. Que nós possamos sair daqui ainda melhores do que nós entramos. Assim nós oramos mais uma vez em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Eu gostaria de pensar com os irmãos, obrigado, querido. Eu gostaria de pensar com os irmãos mais uma vez hoje à noite sobre essa expressão de Jesus: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Pelo menos 3 coisas a gente pode entender dessa expressão de Jesus: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando nós estudamos um pouco sobre as parábolas de Jesus, nós vamos observar, e alguns comentaristas falam sobre isso, que há pelo menos 3 aspectos sobre as parábolas de Jesus. O primeiro aspecto é que algumas parábolas elas falam sobre quem é o reino de Deus, ou o que é o reino de Deus, quem ele é e o que ele é. O segundo aspecto fala sobre a progressão deste reino estabelecido com o advento do Messias. Então, como que ele acontece na nossa vida, ou como que ele deve acontecer na minha vida e na sua vida. E o terceiro aspecto das parábolas é que elas trazem à luz o reino futuro do Senhor, que é quando nós iremos para a glória celestial e aí ficaremos para sempre com o Senhor. Então, as parábolas de Jesus apresentam pelo menos esses 3 aspectos. Nós vamos ver várias parábolas, e entre elas nós vamos poder identificar o que elas se referem e o que elas querem dizer a nós. Mas é importante nós lembrarmos que o Senhor Jesus Cristo fala em parábolas para que as pessoas possam entender. Mas é interessante que nem todos entenderão. Nem todos poderão entender as parábolas de Jesus, ainda que seja uma história, de forma que seja facilitado o entendimento. Por isso o Senhor Jesus chama a atenção: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os irmãos, assim como eu, podem perceber que a cada dia que passa tem sido mais difícil pessoas se converterem a Jesus. Não é verdade? Nós encontramos muitas pessoas denominadas cristãs, muitos denominados evangélicos, mas quando perguntamos às pessoas sobre o que realmente significa uma conversão a Cristo, as pessoas não sabem. Então as pessoas dizem: somos tementes a Deus, todos os dias eu faço a minha reza, todos os dias eu faço aquilo que eu acho que agrada ao Senhor. Mas verdadeiramente o que é ser convertido? Há muitas pessoas que frequentam igrejas, mas não são convertidas. Há muitas pessoas que temem ao Senhor e o reconhecem como Deus, mas o Senhor diz na sua palavra que até os demônios reconhecem o Senhor e se estremecem diante dele. Então até aí não há diferença alguma. O que faz de nós realmente sermos salvos por Jesus? É a conversão que temos em Cristo. Mas o que é isso? É fazer de Cristo o Senhor e o nosso Salvador pessoal. É isso que significa. É darmos a nossa vida a Ele de todo o nosso coração. É difícil alguém negar uma oração, não é? Se saímos à rua e dizemos a uma pessoa: olha, posso orar por você? A pessoa diz: olha, toda oração é bem-vinda. Não é assim? Pode orar por mim. Olha, eu posso ler um texto da Bíblia para você? Pode. Eu gosto muito dos salmos. Qual salmo você gosta mais? Geralmente as pessoas dizem o Salmo 23. Quando você pergunta a pessoa sobre algum texto da palavra, logo vem Filipenses 4:12. Tudo posso naquele que me
fortalece. Falar em nome de Jesus, muitos falam. Dizer, olha só, misericórdia, muitos têm dito. Mas são convertidos? Os queridos que estão aqui hoje à noite, aqueles que participam conosco e cultuam pela internet, você é convertido? Se você fechar os seus olhos hoje, se o Senhor te chamar à eternidade hoje, você tem certeza que abrirá os seus olhos na glória celestial? Você tem essa certeza ou alguma dúvida? Alguns dizem, pastor, ninguém pode saber. Olha, não sei, de repente, lá naquele dia. Bom, mas se temos dúvidas sobre a nossa salvação, então o que estamos fazendo aqui? Se você vive a sua vida sem ter certeza absoluta de que você vai se encontrar com Jesus quando você deixar esta vida, então do que adianta estarmos aqui, ofertarmos, cantarmos, louvarmos, estudarmos a palavra? De que adianta isso? De nada. Por isso o Senhor nos chama a atenção. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O texto que nós encontramos aqui nos mostra que Jesus falava aos seus discípulos, aos seus seguidores. Eram muitos. Era, diz o texto, uma multidão. Então, Jesus sobe no barco e fica alguns na praia ouvindo Jesus. Esta passagem nós vamos encontrar também em Marcos, capítulo 4, e em Lucas, capítulo 8. Interessante que a parábola do semeador é uma das poucas parábolas que está em 3 evangelhos. É interessante que os 3 evangelistas trazem esta parábola. Contam mais ou menos da mesma forma. Mas é interessante que nos 3 evangelhos, tanto Mateus, quanto Marcos e quanto Lucas, registram esta palavra de Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, ouça com atenção. Ouvidos para ouvir com atenção. Ouvidos que querem ouvir verdadeiramente. Olha, quando nós lemos lá em Marcos capítulo 4, a gente vai ver no versículo 2, começa o evangelista dizendo o seguinte: Jesus dizendo, ouvi, e começa falando a respeito da parábola, ouçam. E depois ainda Marcos registra, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se tem algo que nós precisamos, irmãos, diante da palavra do Senhor, é termos disposição para ouvir, é querer ouvir. Você quer ouvir o que Deus tem para falar? Muitas vezes o que Deus tem para falar para nós não é algo que vai agradar o nosso coração. Quando nós lemos a palavra de Deus e pegamos a Bíblia Sagrada, o nosso momento de devoção, a nossa devocional, sempre nós esperamos uma palavra doce, tranquila e suave. Não é verdade? E nós temos por hábito descartar os textos que nos repreendem. Até porque muitas vezes na nossa vida dizemos, nós já vivemos num mundo de repressão, eu não quero isso para mim não. Será que mais uma vez eu vou aqui ser repreendido e agora por Deus? Mas a palavra do Senhor nos garante, o escritor aos Hebreus nos diz que Deus, Ele repreende ao filho que Ele ama. Se o Senhor te ama, se Ele me ama, Ele irá nos repreender. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É interessante, irmãos, que o texto da palavra de Deus vai nos mostrar, e aqui em Marcos de forma ainda mais clara, que Jesus não fala para todas as pessoas sobre as parábolas. A explicação dessa parábola não é para todos. Marcos registra no capítulo 4, versículo 3, depois no versículo 10, vai dizer que quando estavam sozinhos, alguns dos discípulos perguntam: o que o Senhor quis dizer com isso? Sabe, irmãos, às vezes tem dia que a gente lê a Bíblia e parece que aquele texto não tem nada a ver com aquilo que a gente precisa, não é? Você coloca um propósito no seu coração: Senhor, eu vou ler aqui esse livro, eu vou ler a Bíblia o ano todo. E todos os dias você já tem os versículos que você vai ler. Você abre a Bíblia e lê e você fala: mas isso aqui não tem nada a ver. O que Deus tem para falar para mim nesse texto? Parece que é uma coisa tão simples. Mas a palavra de Deus, viva como é, nos traz lições extraordinárias.
A diferença é se temos ouvidos para ouvir. Às vezes a gente pensa que só vai aprender com os adultos, mas quando a gente aprende com as crianças, não é? Elas nos trazem tantos ensinamentos. Se você passa o dia com um neto, com um sobrinho, com uma criança, ela fala algumas coisas, faz algumas perguntas, né? Que nos deixa assim, pensando, temos que responder, não é verdade? O Senhor Deus, Ele nos ensina quando estamos dispostos a ouvir. Mas quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos prontos para obedecer. Disposição em obedecer. A obediência, meus irmãos, é o que marca, é a marca registrada daquele que teve um encontro pessoal com Jesus. Porque nós cantamos aqui, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Declaramos que Ele é santo. Declaramos que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então Ele é o Senhor. Então Ele fala e nós obedecemos. Ele nos manda e nós fazemos. Mas existe um problema muito sério em nós. Nós queremos realizar a nossa vontade e o nosso querer. Aí nós temos uma questão que temos a ver com mente, vontade e as nossas emoções. Eu tenho um amigo, eu tenho conversado com ele já há algum tempo sobre a palavra de Deus. E essa semana a gente estava conversando e ele falou assim para mim: pastor, um amigo meu falou assim para mim, está acontecendo tanta coisa ruim com você, você tem que procurar uma igreja. E eu falei para ele: eu conheço uma. Ele falou: pastor, meu amigo falou, olha, você tem que ter uma oração de descarrego, porque tem muito mal olhado em cima de você. Pastor, o senhor ora por mim? Eu oro. Só que na verdade, você precisa entender o seguinte: não importa o que as pessoas vão fazer de mal para você, não importa se vão fazer trabalhos, mal olhado, inveja, não importa. O que importa é como você está em relação a Deus. Como é que está o seu coração em relação ao Senhor? E aí ele perguntou: pastor, mas como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber como que eu posso agradar a Deus? E aí a resposta do Senhor diz: vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Meus irmãos, nós estamos vivendo num tempo que as pessoas estão analfabetas de Bíblia. As pessoas não conhecem a palavra de Deus. As pessoas não conhecem a mensagem do Senhor. Sabe por quê? Porque as pessoas querem palavras proféticas. As pessoas estão em busca, interessadas naquilo que vai trazer uma palavra, que são palavras para elas, e muitas vezes palavras de vitória, palavras de revelação. Mas que vitória maior nós temos se não ouvir a palavra de Deus e aquilo que Ele deseja para nós? A mensagem do Senhor, quando se reúne com os seus discípulos, é falar para eles: olha, vocês precisam estar prontos para me obedecer. E eu vou explicar para vocês sobre esta parábola. Vivemos agora os dias de carnaval. Tem pessoas que já saíram de casa na quinta-feira e só vão retornar depois da quarta-feira de cinzas, quando será o dia de pedir perdão pelos dias vividos aí. Pessoas que estão entregando a sua vida à prostituição e, pastor, mas não estão fazendo nada de errado com outras pessoas, senão consigo mesmas. Mas, queridos, o que é pecado se não destruirmos a nós mesmos? Isso é pecado, destruirmos a nós mesmos. Satanás nos instiga, Satanás nos leva ao pecado, Satanás fala ao nosso coração, Satanás coloca diante de nós as tentações, nós caímos. E quando pecamos, então temos um rastro de destruição. Vimos aí esta semana a tragédia que aconteceu agora em Goiás. O homem não contém as suas emoções, mata os seus 2 filhos e se suicida. Irmãos, olha, isso vai acontecer muitas e muitas outras vezes. Então nós olhamos ali as postagens
e olha, era uma família muito bonita, era o pai e a esposa e os filhos estavam muito bem na foto. Nós podemos estar bonitos na foto. A foto pode aparecer alguma coisa muito bela, mas queridos, o que importa é como é que está o nosso coração. Tribulações, problemas, angústias, traições, decepções, todos nós vamos passar na nossa vida. Mas o que nós vamos fazer diante desses problemas? Como que nós vamos enfrentar essas lutas? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Disposição para ouvir e disposição para obedecer. Não há um homem de Deus na sua palavra que não tenha passado por duras lutas e duras provas e decepções e traições e maldades. O apóstolo Paulo, um grande missionário, um pregador da palavra de Deus, nós vemos ele escrevendo no final de Timóteo, ele diz assim: olha, todos me abandonaram, só Lucas está comigo. Um amou mais o mundo, o outro preferiu fazer outra coisa, e eu falei com tanta gente, preguei, ensinei, plantei igrejas, mas estou sozinho. Será que haverá momentos na sua vida que você se sentirá assim, sozinho? Sem ninguém ao seu redor, sentindo-se injustiçado, sentindo-se traído? E aí? Vamos fazer o que diante disso? Diante das coisas do mundo, meus irmãos, a solução é essa: dar um tiro na cabeça. Diante das coisas do mundo é atacar o outro, é eliminar o outro. Aliás, é eliminar os problemas. Queridos, há muitos problemas que nós não eliminaremos, a não ser que estejamos firmes diante do Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, porque Jesus depois vai explicar sobre essa parábola. Quem tem ouvidos, disposição para ouvir, quem tem disposição para aprender, quem tem disposição para ser um servo fiel. Querida irmã, seja uma serva fiel. Meu irmão, seja um servo fiel. A palavra de Deus nos diz que aumentando a iniquidade, o amor de muitos, o quê? Esfriaria. Ah, pastor, o Brasil tem sido uma das nações mais evangelizadas e está havendo um grande avivamento no Brasil. A apostasia marca os finais dos tempos. A apostasia marca a volta de Jesus. A apostasia marca aqueles que se dizem cristãos e não são. A apostasia diferencia aqueles que são chamados pelo Senhor à conversão e entregam o seu coração a Ele. Até porque todos nós o somos. Mas nem todos desejam. Então a palavra de Deus diz: então aproximaram-se os discípulos e perguntaram: por que o Senhor fala por parábolas? Alguém respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios dos reinos dos céus, mas aqueles não lhes é concedido, pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até aquele que tem lhe será tirado. Os irmãos estão vendo o grau de corrupção no Brasil? Para que uma pessoa precisa de milhões e milhões e milhões e milhões? Você talvez tenha uma casa com 4, 5 cômodos e não é todo dia que você visita todos, não é verdade? Lá no Rio de Janeiro, as pessoas têm muito hábito de ter terraço. E a gente também queria morar numa casa com terraço. E um dia a gente alugou uma casa e fomos morar numa casa que tinha terraço. Era só trabalho, né? Mais um lugar para limpar. Vamos fazer um churrasco no terraço. Subia tudo para o terraço. Depois descer tudo no terraço. Só trabalho. Você luta para construir uma grande casa, uma grande residência, mas você não usa todos. Então por que uma pessoa precisa de 400 milhões, 500 milhões de reais? Para quê? Aquele que tem vai ter mais. Pastor, mas por que ele vai ter mais? Porque quem busca corrupção irá atrás de mais corrupção. Porque o abismo chama o quê? Outro abismo. Quem quer ter mais. E em Provérbios diz:
sobre isso, sobre aquele que quer e não se sacia. É insaciável o desejo pelo poder, é insaciável o desejo pelas coisas, é insaciável o desejo pelos bens materiais, e quem tem vai ter mais, e quem não tem até aquilo que tem lhe será tirado. A riqueza aumenta para quem tem, e a pobreza aumenta também para aquele que não tem. Mas a maior pobreza, irmãos, e a miséria está na alma da pessoa. É por isso que a semelhança deste quem tem ouvidos para ouvir é a mesma palavra que o Senhor diz a João quando dá a revelação às 7 igrejas do Apocalipse. Ao anjo da igreja escreve, e ele manda dizer: aqueles que têm ouvidos, ouçam. É importante que as igrejas ouçam, é importante que o anjo da igreja ouça, é importante que os membros da igreja ouçam, e está lá na palavra de Deus. A semelhança da igreja ali de Apocalipse, as igrejas da Ásia, nós também somos. Em algum momento somos como a igreja de Sardes, em outros somos como a igreja de Tiatira, em outros somos como a igreja de Éfeso, em alguns momentos perdemos o primeiro amor, em outros momentos condenamos as obras de algumas pessoas. Mas, queridos, o que nós não podemos deixar de entender é que a palavra do Senhor nos manda, assim como em toda a mensagem profética e a mensagem do reino de Deus: arrependei-vos, assim como o Senhor fala à igreja de Éfeso. Porque senão eu virei a ti e removerei o teu candeeiro, você não brilhará mais. Você pode fazer acontecer, pode ajudar um, pode ajudar outro, mas o que nós precisamos é ser a luz de Cristo, não é a sua luz. O crente precisa entender que ele não tem luz própria. Meu irmão, você não tem luz própria. A luz que você tem é a luz de Jesus. Minha irmã, você não tem luz própria. A luz que você tem é a luz de Jesus. É essa luz que nós brilhamos, é esta luz que faz chegar em todos os lugares aonde nós estamos, porque quando chega a luz, as trevas saem. Aonde chega a luz, impera a soberania do nosso Senhor e Salvador. Mas quando nós achamos que nós somos a luz, quando caímos, essa luz se apaga. Quando erramos, essa luz se apaga. Porque em alguns momentos da nossa vida, nós estamos prontos para servir a Deus de todo o coração, e você diz: aonde o Senhor me mandar, eu vou. Em outros momentos dizemos não. Porque em alguns momentos oramos, clamamos, suplicamos, levantamos de madrugada, fazemos jejum e nos consagramos, e em outros momentos não. Porque em alguns momentos queremos ajudar, e em outros momentos não. O que acontece em nós? Somos humanos, falhos e fracos. É por isso que, se a luz for nossa, se nós estivermos longe do Senhor, ou se pecarmos, a luz se apaga. E então Satanás, o inimigo das nossas almas, ele faz uma festa. Ele vem para derrubar, para destruir, para acabar com tudo, porque ele só espera as oportunidades. Ele espera a oportunidade que você vai dando de estar distante do Senhor. Um grande problema que muitas vezes nós vemos, irmãos, é que as pessoas, nós achamos, e muitas vezes, que quando falamos em reino de Deus, e quando Cristo fala: buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas, achamos que essa palavra tem a ver com a igreja, e não é isso. A igreja representa o reino de Deus no mundo. Só que se nós, irmãos, não formos crentes no Senhor, os nossos vizinhos vão olhar para a gente e vão dizer: para que esse pessoal se reúne ali? Eu conheço ali, ó, fulano, eu conheço Beltrano, eu conheço aquela pessoa, eu conheço aquele homem, eu sei quem é, eu sei o que fala, eu sei o que faz. Eu conheço, ali na igreja é crente, mas fora dela, quem é ele, quem é ela? Que tipo de testemunho existe? E por outro lado, irmãos, em alguns momentos nós pensamos que quando estamos aqui, estamos protegidos dos males. Também não é assim. E quando ofertamos, Deus vai nos abençoar. Também não é assim. Às vezes, irmãos, haverá momentos, e para sermos fiéis ao Senhor, e seremos fiéis ao Senhor,
Nós diremos: Senhor Deus, eu vou entregar o meu dízimo, a minha oferta, mas eu não sei como vai ser das minhas contas. Ele sabe. Quem não sabe é a gente. Mas a gente quer resolver tudo. Então até aquele que tem vai ter mais, e quem não tem terá menos ainda. Opa, pera lá. Por isso eles falam por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem e nem entendem. Meus irmãos, quando nós anunciamos a mensagem de Cristo às pessoas, nós queremos que as pessoas compreendam na hora que a gente fala. Não compreenderão. Cristo disse isso. Ele prepara o terreno para falar com os seus discípulos quão difícil seria a pregação do Evangelho. Porque as pessoas, elas veem, mas não veem, ouvem, mas não ouvem, de sorte que nele se cumpre a palavra do profeta Isaías. O texto sagrado que temos em nossas mãos, irmãos, ele é completo. Não se tira texto do contexto. Não se prega uma mensagem à luz daquilo que eu quero. Não se interpreta a palavra de Deus à luz dos meus sentimentos, das minhas vontades. Por isso que Paulo vai dizer, quando ele diz a Timóteo, um jovem pastor, preparando para assumir o ministério, ele diz: olha, fique atento. Haverá tempo em que os homens não suportarão ouvir uma doutrina sadia, não vão querer. Eles vão juntar para si mestres que falam coisas que agradam os ouvidos. Ah, meus irmãos, como existe isso? Então Jesus Cristo, ele afirma: olha, vai se cumprir o que Isaías já falou. Não é de hoje. O problema não é de agora. O coração endurecido não é somente nosso. E quando digo nosso, é meu e seu. A resistência à obra do Espírito Santo de Deus na minha vida não é um problema só meu e seu, já vem lá de trás. Estávamos conversando hoje na classe de doutrina com o Zé Pedro, que o nosso querido estava ali hoje conosco na classe. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, irmãos, é como nós recebemos as visitas na nossa casa, é tão bom, não é verdade? Mas ninguém dá a chave da casa, então a casa é sua, né? A visita vai na casa dele e a gente fala: seja, fica à vontade, né? Olha, a gente serve, procura servir da melhor maneira. Mas ninguém dá a chave de casa, faz como você quiser, faz. Ninguém faz isso. Porque a casa é sua, você só recebe a visita. Você trata da melhor maneira possível. Quando a gente recebe Jesus, o nosso Senhor e Salvador, a gente entrega a chave do nosso coração a Jesus e diz: a casa é sua. Mas a gente acha que a casa de Deus é templo, esse lugar que a gente se reúne. Irmãos, entendam. Precisamos entender isso. Se realmente Deus estivesse interessado no templo, né, e tão somente no templo, Ele não teria dito aos seus discípulos sobre aquela suntuosidade do templo. Ele está diante do templo, os discípulos admirados com aquilo, e Ele diz: aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Eu derrubo e em 3 dias eu reedifico. E como eles estavam ali ouvindo isso, mas o que é isso que ele está dizendo? Nós demoramos mais de 40 anos para construir esse templo, e agora ele está dizendo que em 3 dias vai destruir e vai reedificar. Jesus falava de si mesmo. Mas quantas vezes a gente não entende as palavras de Jesus? Isaías disse: ouvireis com os ouvidos e de modo nenhum entendereis, vereis com os olhos e de modo nenhum percebereis, porque o coração desse povo está endurecido. O coração do povo está duro. Os filhos não querem ouvir os pais. Os pais não querem ouvir os filhos. O marido não quer ouvir a esposa não quer ouvir o esposo. Hoje nós vivemos um tempo em que as pessoas andam de igreja em igreja. O pastor faz uma advertência e a pessoa diz: não gostei do que o pastor falou, vai para outra igreja. Essa igreja não me serve mais. Não há mais autoridade em nenhum aspecto. Ouvem, mas não querem ouvir, e os corações estão fechados. O nosso problema, irmãos, é espiritual. O problema da nação brasileira é espiritual. O problema do mundo é espiritual.
Deus tem dado a oportunidade de estar semana após semana aqui no batalhão compartilhando a palavra. E Deus tem permitido dizer a eles: estamos ali compartilhando a palavra e orando contra as hostes infernais da maldade. Muita confusão familiar, um feminicídio. Você pergunta: o que é que está acontecendo? Está acontecendo porque as pessoas estão vivendo um falso evangelho, uma falsa conversão, porque o coração está duro. É isso. O profeta Isaías disse isso: para que não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. O Senhor quer curar as pessoas, porque a sociedade está doente. As pessoas estão doentes. E aí vem as doenças o quê? Emocionais. A doença da alma traz problema físico, não é isso? A ansiedade avassaladora, que vem tudo a reboque. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Essa palavra é falada em particular para os discípulos. Você é discípulo de Jesus? Se você é discípulo de Jesus, você está ouvindo e você está entendendo. Se você é discípulo de Jesus, você está vendo e você está entendendo. Se você é discípulo de Jesus, você está com o coração duro, mas você clama: Senhor, quebranta o meu coração. Se você é discípulo de Jesus, tem ouvidos para ouvir, você tem disposição para ouvir, disposição para obedecer, disposição para ir, e você vai ir. E então Jesus prepara o caminho. Vocês precisam ir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É preciso ir, porque o semeador saiu a semear. Sabe o que significa, irmãos? Significa que a palavra de Jesus é: ide fazer discípulos em todas as nações. Ou seja, cada um de nós precisamos fazer discípulos. Mas a pergunta é: e se não estamos fazendo discípulos? Estamos obedecendo ou não estamos obedecendo? Pastor, mas fazer discípulo é muito difícil. Mas Jesus disse que seria, porque os corações estariam endurecidos. Pastor, mas fazer discípulo é complicado, porque por mais que eu falo, as pessoas não entendem. Nós falamos, quem convence é o Espírito. Nós compartilhamos, mas quem convence é o Espírito Santo de Deus. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. E a pergunta é: você é um semeador? Entre tantos discípulos que estavam à beira da praia, alguns se aproximam de Jesus e perguntam: o que o Senhor quis dizer com isso? Entre as multidões que existem, que ouvem a palavra de Deus, e os queridos que estão aqui hoje à noite, e eu também, precisamos chegar a Jesus e dizer: o que o Senhor quis dizer com isso? Se eu não entendi bem, como o Senhor quer usar a minha vida? De que forma eu posso entender o meu marido? De que maneira eu posso entender a minha esposa? De que forma eu posso entender os meus filhos? De que maneira eu vou conviver no meu local de trabalho? Como que eu posso agir no mundo? Como é que eu posso me comportar diante das situações que acontecem na minha vida? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Com disposição para ouvir, com disposição para obedecer, e com a vontade e a voluntariedade de ir e fazer. Mas como é o nosso coração? E aí eu me pergunto assim como os irmãos: nós somos daqueles que estão na praia, Jesus no barco, ouvimos, legal, gostei dessa parábola, bem interessante, e vou embora. Ou eu me aproximo de Jesus e quero saber exatamente como Ele quer usar a minha vida e o meu coração. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, a sermos de Jesus e para Jesus, e que a obra do Senhor seja realizada em nós e através de nós, para a sua honra e para a sua glória. Mas para sermos discípulos de Jesus e entendermos essa palavra, é necessário entregar o coração para Jesus. Talvez você já ouviu várias vezes sobre isso, mas nunca abriu o seu coração para Jesus. Você tem Bíblia, você vai à igreja,
Você canta, você gosta dos crentes, você oferta, mas você nunca disse: Jesus Cristo, eu te reconheço como meu Senhor e meu Salvador. Eu sei que a minha vida distante do Senhor está porque tenho pecados, mas hoje eu quero dar o meu coração ao Senhor e fazer de Ti o meu Senhor e o meu Salvador. Porque de hoje em diante eu quero ter olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coração para entender. Não um coração duro, um coração de pedra, mas um coração de carne. Vamos orar? Feche os seus olhos e curva a sua cabeça. E a primeira pergunta nesse momento de apelo é a seguinte: você já entregou seu coração para Jesus? Ou você ainda reluta? Você e Deus sabem. Você e Deus conhecem o profundo da sua alma. E o primeiro passo para entregar o coração para Jesus é reconhecer que você é uma pessoa pecadora e que sem Jesus você está perdido eternamente. Você reconhece isso? Então eu quero orar por você. Eu quero orar por você. E se você nesta noite quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador, eu quero que você ore comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que somente o teu sangue foi derramado na cruz para o perdão dos meus pecados. Meu coração tem sido duro. Tenho feito muitas coisas, tenho agradado muita gente, tenho agradado a mim mesmo, mas tenho desagradado o Senhor. Nesta noite, Senhor Deus, eu clamo pelo sangue de Jesus na minha vida. Eu clamo pelo perdão dos meus pecados. O Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece a miséria da minha alma. Tu sabes a solidão que encontra no profundo do meu coração. Eu quero ter o meu coração cheio nesta noite com a tua graça. Eu suplico que o teu sangue me perdoe dos meus pecados. Por isso eu recebo Jesus nesta noite como meu Senhor e meu Salvador, para obedecer ao Senhor. Eu quero te ouvir, Senhor. Eu quero te obedecer. Eu quero ter a luz do Senhor na minha vida. Eu quero brilhar em nome de Jesus neste mundo, compartilhando da tua palavra, do teu amor, da tua grandeza. Recebe o meu coração. Eu renuncio agora à religiosidade. Eu renuncio agora, Deus, a minha vida sem o Senhor. Eu renuncio a Deus os votos e os pactos que eu fiz neste mundo com entidades, religiões. E eu entrego meu coração ao Senhor para servir a Ti por toda a minha vida. Há alguém nesta noite que entrega seu coração para Jesus? Levanta a sua mão se você orou comigo. Há alguém hoje para Jesus? O Senhor quer salvar você hoje. Ele quer transformar a sua alma agora. É só você abrir o seu coração e se entregar para Ele. Há alguém para Jesus hoje? Há alguém? Deus abençoe, meu querido. Pode abaixar a sua mão. Há mais alguém para Jesus? Há mais alguém? Em nome de Jesus. Se você já recebeu a Cristo como seu Salvador, mas está longe dele. Você recebeu Jesus, mas está enterrando seus dons, talentos. Está se deixando vencer pelas provas. Ah, meus irmãos, as provas não são para nos derrotar. As provas são para nos fortalecer. As provas e as batalhas são para nos fazer mais fiéis ao Senhor. O Senhor nos prova, não é porque Ele não nos conhece. Ele nos conhece e Ele sabe que nós podemos nele. Ele sabe que somos mais do que vencedores nele. Então, se você está sendo vencido pela prova, meu irmão, entregue ela ao Senhor agora. Fala: Jesus, Ele entrega ao Senhor toda a provação, toda a luta, toda a batalha, toda a dor, todo o lamento. Restitui a alegria da minha salvação. Eu quero te adorar, mesmo no meio da dor, mesmo no meio da luta. Eu quero honrar e glorificar o teu santo nome. Fala isso para Jesus. Ó Deus, toma os meus irmãos nas tuas mãos. Assim como
discípulos se aproximaram do Senhor, nós também queremos humildemente nos aproximar e dizer: Mestre, nos ajude a compreender, nos ajude a fazer. Nós não sabemos como fazer, nós não sabemos como ir, nós não sabemos o que falar. Ó Deus, o inimigo tem investido pesado contra nós, nossa casa, nossa família, tem investido pesado contra os nossos pensamentos. Mas, ó Deus, nós temos o Senhor como nosso Salvador. Tapa os nossos ouvidos para o mundo, fecha os nossos olhos para aquilo que não é do Senhor. Abra o nosso coração, ó Deus, para receber toda a boa dádiva e todo o dom perfeito que vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Ó Pai, toma o nosso coração para uma vida de vitória, uma vida, Deus, de declaração, mas não só de declaração, uma vida de vida no Teu altar, de santificação e amor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Aleluia. Vamos colocar de pé, vamos louvar o Senhor. Amor
precisa de uma cura física, emocional, espiritual. Você precisa de uma intervenção financeira. Você precisa de um socorro de Deus. Você precisa que Deus resolva um problema na sua casa. Ele pode. Ele é galardoador daqueles que buscam. E nós vamos buscar agora. Eu vou orar por você. A palavra de Deus diz que a oração da fé salvará o doente. Então creia, meu irmão. Creia em nome de Jesus. Tem aqueles que estão doentes da alma. Você quer orar por um filho, uma filha, seu pai, sua mãe, um amigo, um colega de trabalho. Olha agora pela libertação. Deus vai buscar o seu querido lá no bloco de carnaval. Ele vai buscar ele lá em nome de Jesus. Vai falar profundamente ao coração dele. Deus vai buscar o seu querido numa penitenciária. Ele vai buscar o seu querido lá no hospital, nas ruas, não importa onde ele esteja. O Senhor está em todos os lugares. É só orarmos que Ele vai ao socorro dos nossos amados. Deus Todo-Poderoso, não há outro Deus, não há outro Senhor. Ouve, ó povo brasileiro, ouve, ó povo de Mirassol, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A tua palavra, Deus, nos declara isso. Não há outro Deus, não há outro Senhor, não há outro Salvador. Cantamos que louvamos ao Senhor pelo teu amor, e a declaração dessa canção, porque o Senhor sofreu por nós. E o Senhor diz na tua palavra: como não nos dará o Senhor todas as coisas? Se o Senhor se deu por nós na cruz, teu sangue vertido, os pregos das tuas mãos e pés, a coroa de espinhos, o deboche, o descaso, a cruz, a sepultura. Mas a tua palavra diz que a morte não pôde contê-lo, porque o Senhor, Deus, o fez Senhor e Cristo, e deu a ele o nome que é sobre todo nome, e ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos dos céus e da terra, declarando que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ó Deus, suplicamos pelo milagre, cada um orando aqui, buscando ao Senhor no seu pedido, na sua necessidade. Tu conheces, meu Deus. Clamamos ao Pai poderoso, que o Senhor atenda segundo a tua vontade, Senhor, para este tempo, para esta hora. E se não for para este tempo e para esta hora, que o Senhor nos dê resistência, que o Senhor nos dê intrepidez, que o Senhor nos dê ousadia, que o Senhor coloque nos nossos lábios o louvor ao Senhor, sabendo sempre, ó Deus, que o Senhor está conosco em todos os momentos da nossa vida. Há muitos queridos, ó Deus, que ainda estiveram conosco, hoje estão nos blocos de carnaval. Ó Deus, vai buscá-los em nome de Jesus. Vai buscá-los, ó Deus, e faça-os se render nesta noite. Talvez eles nem vão entender o que estão sentindo agora, mas é o teu Espírito Santo falando a eles, meu Pai. Ó Jesus Cristo, estamos orando porque cremos. E se cremos, ó Deus, é porque o Senhor nos ensinou a isso. E, ó Deus, humildemente suplicamos ao Senhor. Pai Santo, entregamos cada um aqui no teu altar nesta noite, pedindo que o Senhor nos dê uma semana de paz, de bênção, de vida, para a honra e glória do teu santo nome, em que o amor de Deus Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, a doce, a eterna consolação do Espírito Santo de Deus seja conosco aqui e com todo o teu povo espalhado por sobre toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Abençoe o irmão que está perto de você.